Então, pessoal, bom dia para todo mundo aí. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje, na aula de hoje, a gente vai entender então a relação que nós temos de seno, de cosseno e de tangente na circunferência trigonométrica. A gente vai definir então essa circunferência trigonométrica, como que é essa relação, tá? Vamos lembrar então do que a gente já vem estudando. Nas aulas anteriores, a gente estudou a circunferência orientada. A gente viu que se você toma um ponto qualquer em cima da circunferência, como eu tomei aqui, nessa circunferência aqui, ó, já está aí marcadinha, esse ponto aqui, que é o de 30, de verde aqui, a gente forma um arco da origem, que é aqui, a gente viu que bem aqui em cima nós temos 0 grau ou 360, né? A gente viu que aqui você forma um arco e esse arco tem uma medida, que é a medida do ângulo que é formado aqui no centro, ó, que é correspondente a ele. Então aqui é 30 graus, esse arco aqui também é 30 graus. Se você pegar aqui no 45, esse arco que vai do 0 até 45, ele tem um ângulo aqui no centro, né? Esse ângulo aqui, ó, é de 45 graus. Tá? A gente viu que qualquer circunferência ela é orientada no sentido anti-horário. Você tem todos os arcos, se você olha no sentido anti-horário, tem arcos positivos. A gente viu que se você olhar no sentido horário, você vai ter arcos negativos. Tá? Então isso foi o que a gente estudou em aulas anteriores. Cada arco como esse tem uma medida, que é o ângulo aqui do centro. Se você vai do 0 graus, que é definido aqui, do 0 grau, a gente já definiu isso, até aqui, ó, 90, você tem aí 90 graus aqui no centro. Então, por isso que bem aqui em cima tem 90 graus. A gente viu que tem duas formas de medir arcos. Um é o grau, que a gente já conhece, e outro é o radiano. E a gente percebeu também nas aulas anteriores que π em radianos vale 180 graus. Então, a partir dos 180 graus que está aqui neste ponto, nós temos π radianos e conseguimos fazer todos os outros radianos usando lógica. Por exemplo, 90 é π sobre 2. Por quê? Porque 90 é metade de 180, então a metade de π sobre 2. A gente viu todos eles assim. Eu mostrei também que caso você não consiga ou não lembre por lógica, você pode usar a regra de 3 para saber qual é arco. Por exemplo, professor, não estou sabendo de 210, como é que eu faço? Simples, lembra que 180 em graus vale π em radianos. Então, 210 em graus vai valer x em radianos. Multiplica cruzado, simplifica a fração, achou o valor dele em radiano, que por um acaso 210 vai ser, 210 vai ser 7π sobre 6. Fechou? Então isso a gente estudou nas aulas anteriores. Essa circunferência aqui agora, a gente vai tratar dela em cima do plano cartesiano. Lembra do plano cartesiano? Estudaram lá na primeira série em função? O plano cartesiano é aquele que você tem o eixo dos x e o eixo dos y, que é esse aqui, ó. Olha o bonitão aqui. Eu trouxe aqui primeiro. Este é o nosso bom e velho plano cartesiano. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a circunferência trigonométrica e vai jogar aqui em cima desse plano cartesiano. Como? Vou mostrar já. Antes disso, vamos relembrar do plano cartesiano? Vamos localizar aqui então, primeiro tópico, vamos relembrar como que a gente localiza ponto no plano cartesiano. Coloquei uma definição aqui que eu vou ler ela jazinho. Vamos só lembrar dessa parte dos pontos para a gente poder continuar, tá? Qualquer ponto eu posso localizar desse plano cartesiano. Por quê? O plano cartesiano você tem dois eixos. Esse eixo que está aqui na horizontal, que é lembrar, tá? A gente chama de eixo dos x. Todo o valor de x é aqui na horizontal. E esse eixo que está aqui na vertical, a gente diz que é o eixo dos y, tá? Vertical. No eixo do x, todo mundo que estiver aqui à direita é positivo, quem estiver aqui à esquerda, negativo. Quem estiver no eixo dos y acima é positivo, abaixo é negativo. Lembrando também, como eu já defini em uma aula aí já tem um tempinho, essa região aqui todinha, ó, ela é chamada de primeiro quadrante. Essa região aqui todinha é o segundo quadrante e essa região aqui toda, terceiro quadrante, e essa região aqui toda é o quarto quadrante. Vou apagar aqui porque eu não vou ficar lembrando deles agora, tá? Não vou usar isso agora, só para você lembrar onde é que está cada coisa. Vamos lá. O que é esse negócio de localizar ponto? Vamos supor que eu tenha o ponto A. O ponto A tem coordenada, por exemplo, 2 e 3. O que é esse negócio de coordenada? O ponto A tem a sua
localização. Essa localização a gente chama de coordenada. E a ordem que é muito importante, porque esse primeiro valor que aparece aqui, ó, sempre se refere à posição dele no x. E o segundo valor sempre se refere à posição dele no y. É muito similar a xadrez, para quem já jogou xadrez. Xadrez, para você determinar a posição de uma peça, você usa lá o sistema. Que na horizontal, não lembro agora se é vertical ou horizontal, eu sei que em um você localiza por letras, em outro você localiza por número. Então, se eu falo assim, A8 é o que está na letra A, e no número 8, que bate ao mesmo tempo nele, tá? Aqui da mesma forma, esse primeiro aqui vai se referir à posição no x e esse segundo à posição no y. Creio que vocês se lembram. Então, onde é que estaria o ponto A? No x você vai lá em 2. 2 está aqui no x, ó. Né? Porque é o eixo horizontal. E o y, você vai lá em 3. 3 está aqui em cima, que é positivo. Então, onde é que bate 2 e 3 ao mesmo tempo? Aqui, ó. Aqui você tem um ponto A. 2 no x, 3 no y. Tá? Simples demais. O B. O ponto B eu posso determinar que é menos 3 e 1. Menos 3 para o x, 1 para o y. Como eu falei, a ordem é importante. Vamos lembrar disso. Menos 3 e 1. Eu não sei se a minha imagem não está bem aí atrapalhando agora olhar o plano cartesiano. Vou até tirar minha imagem aqui, tá? Facilitar. Pronto. Menos 3 e 1. Menos 3 aqui no x. Veio até aqui no menos 3. E 1 no y você sobe. Então, o ponto B está exatamente aqui. Menos 3x, 1 no y. Fechou? Eu tenho outro ponto. Eu tenho o ponto C. O ponto C é menos 4 e menos 3. Vou botar menos 2. Ó, onde é que está menos 4 e menos 2? Menos 4 no x está aqui. Menos 2 no y é lá embaixo. Então, você vem no menos 4 e no menos 2. O ponto C está aqui. E aí você localizaria qualquer ponto, quaisquer pontos. Colocar aqui o ponto D, colocar aqui o ponto E, por último, colocar aqui o ponto F. O ponto D eu vou colocar que é 2 e 0. O ponto E é 0 e menos 3. E o ponto F eu vou colocar 1 e menos 1. Onde é que está o ponto 2 e 0? Oxe, no x tu vai no 2, no y é 0. Então 0 é no começo de tudo, nem subiu nem desceu. O ponto está exatamente em cima do eixo. Ponto 2 está aqui, ó. 2 no x, 0 no y. Ponto E é 0 e 3. Esse E meu tá feio, parecendo um G. Mas é um E aqui, tá? Você já sabe que a letra é feia mesmo, então não tem o que fazer não. 0 e menos 3. No x é 0, nem direita nem esquerda. E no y é menos 3. Desce. Tá aqui. O ponto F é 1 e menos 1. 1 no x, tu vem até aqui. 1. E menos 1 no y, tu vem até aqui. Esse é o ponto F. Aqui era o ponto E, né? E esse daqui foi o ponto D. E aí você localiza quaisquer pontos. Fechou? Então é isso que a gente faz para plano cartesiano. Qual é a relação da circunferência trigonométrica com o plano cartesiano? Pronto, então vamos definir o seguinte. A gente vai pegar uma circunferência que tem raio 1 e vamos jogar em cima do plano cartesiano. Como é que essa circunferência tem raio 1? Lembrando que raio de uma circunferência a gente já viu, deixa eu lembrar aqui, ó. Essa é a circunferência, o raio dela é a distância do centro dela até qualquer ponto. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é raio. Aí eu vou pegar uma circunferência em que esse raio mede 1. Uma unidade, pode ser 1 centímetro, 1 metro, quilômetro, uma unidade qualquer, tá? Isso daqui é 1. Se eu pegasse outro, se eu pegasse daqui para cá, 1 também. Se eu pegar daqui para cá, é 1 também, porque tudo isso é raio, tá? A distância do centro até qualquer ponto é raio. Vou pegar essa circunferência, então, jogar em cima do plano cartesiano. Se ela tem raio 1, ela vai ter que ficar aqui, ó. Quer dizer, ela pode ficar em qualquer lugar que tenha raio 1. Mas, por definição, a gente vai tomar o centro dela aqui na origem. Então, o centro dela vai ser aqui onde começa tudo. 0 e 0, tá? Vou fazer de vermelho também. Não, vou fazer de rosinha aqui. O centro dela vai ter que ser aqui. Se o raio é 1, então a distância para cá tem que ser 1. Aqui, ó, vai ter que ser 1. Aqui é 1. Aqui também esse tamanho é 1, também é 1. Então, eu vou tomar a circunferência aqui, no centro, 0, 0. Que circunferência é essa? Essa aqui, ó. Só você pegar essa circunferência aqui. Deixa eu fazer
melhor aqui. Estão observando aí que essa circunferência tem tamanho de raio 1? Claro, a distância daqui para cá, 1. A distância daqui para cá, 1. A distância daqui para cá é 1. Inclusive, a distância para qualquer ponto é 1. Se você pegar a distância para cá, 1. Se eu fizer na circunferência, disser que aqui é 0 graus, em cima desse número 1, disser que aqui é 30 graus, qual é a distância do centro até o 30 graus? 1. Essa que vai ser a circunferência trigonométrica. Foi até isso que eu defini aqui em cima, ó, que é o que vocês vão copiar daqui a pouco, que o pessoal vai dar tempo para vocês copiarem aí, ó. O tema da aula de hoje, então, é esse. É o plano cartesiano e a circunferência trigonométrica. Aí a definição que eu coloquei para vocês copiarem, vocês vão colocar de título isso daqui, tá? Plano cartesiano e circunferência trigonométrica. Os monitores vão dar o tempo para vocês copiarem aí. E vocês vão colocar assim, ó, como início de tudo. A circunferência trigonométrica também é conhecida, tá aqui entre parênteses, como círculo trigonométrico, como ciclo trigonométrico. Essa hora aqui é boa, porque aí vai pausar o vídeo. Quem está dormindo acorda, vai copiar isso aqui. Aí depois continua. É um círculo de raio, uma unidade qualquer, como eu falei, 1 metro, 1 quilômetro, 1 milha, não importa, uma unidade, representada no plano cartesiano. Nele, o eixo horizontal, aí aqui vem a coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eixo horizontal vai ser chamado de eixo dos cossenos, já explico isso, e o vertical vai ser o eixo dos senos. A gente vai chegar. Pode ser chamado também, essa parte aqui ficou redundante, até tirar aqui, ó, porque eu já coloquei ali em parênteses. Deixa eu apagar e deixa eu melhorar aqui. Então, bem aqui. Espero que os monitores parem o vídeo aqui. Se parou antes, problema. Então, beleza, né? Eixo dos senos, ele é utilizado para realizarmos o estudo das razões trigonométricas. Aí eu já recordei aqui a questão dos pontos no plano cartesiano. Essa circunferência eu já melhorei ela aqui, ó. E melhorei mais ainda aqui. Se vai ser só do zero, se vai ser... Cadê meu lápis? Nesse computador tá aqui. Se vai ser do zero até os pontos 1 e menos 1, que o tamanho do raio é 1, então essa outra parte do plano cartesiano a gente vai até ignorar. Essa parte aqui eu não vou nem colocar. Vou olhar só até 1. 2, 3 infinitos, não quero olhar agora não. Lembrando também, para não ficar com o AD que é só número natural, o plano cartesiano é para números reais. Então, todos os números estão aqui. Por exemplo, o número 0,5 está bem aqui, ó. Se aqui é 1, 0,5 está bem aqui no meio. Aqui é 0,5. Bem aqui no comecinho tem 0,1. Aqui na frente 0,3, eu acho. O pi vale aproximadamente quem? O pi é aproximadamente 3,14. Estaria onde? Estaria mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho depois do 3. Tá? O menos 7 meios. Menos 7 meios, 7 que divide por 2 é 3,5. Então é menos 3,5. Estaria mais ou menos aqui, ó. Menos 7 meios, que é igual a menos 3,5. Isso aqui é um menos, tá? Então, todos os números reais estão aqui. Então, melhorando isso, ainda mais eu trouxe para cá. Olha que perfeição. Dei um zoom aqui. E aqui agora nós temos a circunferência trigonométrica, que é essa moça em cima do plano cartesiano. E aqui, como vocês podem ver, eu coloquei até aqui é o ponto 1 e 0. Por que esse que eu fiz aqui de verde, que eu vou botar agora de rosa, é 1 e 0? Porque o primeiro não é x e o segundo não é y. No x, tá aqui, ó, em cima do número 1. Aqui é para ser o número 1, tá? E no y nem subiu nem desceu. 0. Esse ponto aqui é o ponto 0 e 1. Por quê? No x nem para a direita e nem para a esquerda é 0. Mas no y tá aqui no 1, que o 1 do y é aqui, ó. Então esse ponto é 0 no x, 1 no y. Esse ponto aqui é menos 1 e 0, porque no x é para a esquerda menos 1. Aqui tem um menos 1, bem aqui tem um menos 1. E no x e no y nem subiu nem desceu, é 0. E esse que está bem aqui embaixo, ele é 0 e menos 1. Por quê? Porque no x nem para a direita e nem para a esquerda é 0. E no y é menos 1.
Bem aqui tem o menos 1. Então, ponto 0 e menos 1. Tá? Essa é a circunferência trigonométrica e a gente vai definir agora seno e cosseno em cima dela. Vocês vão entender por que eu disse que esse y é a reta dos senos e por que eu disse que esse x é a reta dos cossenos. Vocês vão entender na próxima aula, viu? Então, copiem isso daqui, copiem esse título aqui, façam esse desenho aqui e aí sim, dê play na próxima aula. Fechou? Simbora. Agiliza, viu? Não fica demorando para copiar, não. Que é para passar pelo menos 2 vídeos nessa aula.